Aguardando Lilian. Olá! Ei, Lilian! Boa noite! Boa noite! Tá joia, meu bem? Tudo bem, e você? Você chegou a entrar e aí não apareceu pra mim? Não apareceu. Aí eu saí, encerrei a live e entrei de novo. Aí a gente marca... É bom que a gente marca o horário aqui, 8h20, mais ou menos, que a gente tá começando. E aí, Lilian, tá tudo bem? Como é que tá aí nessa... Tá ótimo. Não, eu não sei, hoje e ontem teve esse problema aqui. Eu fiquei um tempão olhando pro Instagram, né, da minha convidada, e ela já tinha entrado há um tempão e não aparecia. Ao vivo eu clicava, não aparecia. Eu não sei como é que tá a internet. Sabe o que eu acho que pode ser? A internet, igual hoje, eu tive que vir aqui para um cantinho da sala, eu tô grudada no roteador porque a minha internet tá péssima. Uai, então eu acho que pode ser conexão, mas vamos lá, agora tá dando, né, pra gente se falar. Só para explicar um pouquinho pro pessoal, a ideia, né, que a gente teve de fazer essa live, a Lilian, ela é uma cliente minha muito querida, e a gente se tornou amigas, né, Lilian? A gente não se conhece pessoalmente, mas eu tenho um carinho muito grande pela Lilian, e a gente sempre conversa, né, Lilian? Fora o mundo dos laços, a gente sempre conversa, troca uma ideia, e agora na quarentena não foi diferente, porque a Lilian posta uns conteúdos muito bacanas na página dela, e a gente acaba que da página a gente vai para o WhatsApp, né, Lilian? A gente vê, conversa, troca uma ideia, e conversando sobre filhos, a Lilian tem 2 filhos e eu tenho o Miguelzinho, e a gente trocando essa ideia da dificuldade, né, Lilian, que é lidar com essa quarentena, esse período de quarentena, essa cobrança imensa que a gente fica enquanto mãe. Exato. E não só enquanto mãe, enquanto mulher, em qualquer aspecto, né? Que a gente se cobra muito no trabalho, eu pelo menos me cobro muito na casa, e por aí vai, né? Cobranças em cima de cobranças. Então, a gente vai... a Lilian veio para a gente bater um papo, ao invés de sermos só nós duas, né, Lilian? Resolvemos abrir aí para todo mundo participar com a gente. Pois é, Natália, eu queria agradecer. Na verdade, o convite foi meu. Vou me apresentar um pouco para vocês. Eu sou psicóloga e sou coach. Comecei a comprar os laços da Natália, que eu sou apaixonada. E eu fiz... ela começou a seguir meu Instagram e eu postava muita coisa de psicologia no Instagram. Só que, ao mesmo tempo, por ser mãe, né? E é por isso que a gente se identificou muito, conversou muito. Por ser mãe, eu colocava 700 coisas dos meus filhos, a família. E aí, vendo essas coisas de marketing digital e tal, eu vi que as pessoas, né, meus amigos seguiam, porque são meus amigos, porque estão curtindo lá minhas fotos, mas profissionalmente, às vezes que a pessoa às vezes não tem nem interesse, né, pelas minhas coisas particulares. Aí o pessoal falou: Lília, faz um Instagram novo para postar só coisas de psicologia. Então eu fiz um Instagram novo agora, tem pouco tempo, para postar só coisas de psicologia. Mas a gente não consegue separar, né, essa questão de ser mãe, de ser profissional. E como é que foi que surgiu esse convite meu para a Natália? Conversa vai, conversa vem, de questões de quarentena, de filhos, de emoções. Eu comecei a fazer umas lives e aí eu vi que essas lives estavam fazendo as pessoas se sentirem bem, se identificarem. Eu chamo diversas pessoas, né? Constelação familiar, cabelo, filhos adotivos, mães de filhos especiais. E eu percebi que estava se transformando mais numa conversa terapêutica, né? Por eu ser psicóloga, eu tenho alguns pontos para poder passar para as pessoas desses assuntos, né? Então se tornou mais uma conversa terapêutica. Eu fiz esse projeto, Conversa Terapêutica. Eu falei com a Natália, né, vamos fazer uma live e tal, porque eu acho que algumas questões suas podem ajudar outras pessoas. Né? O que é terapêutico, gente? É tudo que traz cura, que traz bem-estar. Então é uma conversa, é um bate-papo que vai me ajudar, né? Porque eu quero
que ela pergunte para mim, a gente nem programou nada, e vai ajudar a Natália e com certeza vai ajudar muita gente, né? Então eu espero que vocês gostem, mandem perguntas, tá? Que é para ajudar mesmo, é uma troca muito gostosa e eu espero que vocês se informem e passem por esse período da quarentena de uma forma leve, né? Então, eu gostaria que você perguntasse tudo aí que você tem vontade de perguntar, porque realmente está sendo um misto de emoções, né, Natália? Então, eu trabalho também, Sim. tive que mudar a minha forma de trabalhar. Eu sempre trabalhei online, mas eu trabalhava de forma física também, né, presencial. E muitos pacientes custaram a se adequar a essa forma de trabalho online, né? Então eu vivi esse conflito também, né? Porque eu trabalho na minha casa, você também trabalha na sua. Então eu trabalho na minha casa, então tem meus filhos aqui, né? Assim que falou que ia ter a quarentena, eu parei na mesma hora. Eu falei assim, não, eu que não vou colocar em risco. Teve gente que demorou uma semana e tal, eu na mesma hora parei, né? Porque eu tenho uma menina de 1 ano, na época estava 1 ano e 3 Muito meses, novinha, né? Muito novinha. Um de 8 anos, então assim, eu tive que me adequar. E conversando com amigas como a Natália, eu vi assim, umas enfrentando muito bem, aí depois de um tempo começou a ficar mal, começou a chorar. Então eu quero isso, né? Eu quero que a gente troque essa informação aí para uma apoiar a outra e o que eu tenho, né, de conhecimento de psicologia também poder ajudar vocês, né? Porque eu acho que ajuda muito. Eu escuto muita história, estudo muito. E assim, eu vim bem leve, sabe? A gente... Sim, eu vim bem leve para essa conversa, bem tranquila, para ser mesmo uma conversa natural, né? E quem tiver dúvidas, igual a Lilian disse, manda aqui pra gente. Mas tudo começou porque eu sou uma pessoa que me cobro muito em todos os aspectos, em todos os aspectos. E eu não fui, o Miguel, ele veio para mim de uma forma não planejada. Eu já era casada há um tempo, né? Mas a gente não tinha planejado o Miguel. Ele simplesmente aconteceu na nossa vida. Foi um presente, isso é inegável, né? É uma bênção de Deus. Mas sabe quando, né, te coloca assim, bum, aconteceu, Sim. né? E assim eu tenho outras amigas também, que às vezes eram casadas ou não e tiveram filhos sem planejar. E por isso eu acho que eu não sei, tá, Lilian, se isso tem alguma diferença ou não. Mas eu acho que por isso eu me cobro tanto. Porque eu acho que eu não me preparei, sabe, aquilo assim daquela tentativa de ser mãe, que as pessoas ficam tentando, né? Eu não me preparei. Então eu me cobro muito para poder dar a ele uma boa educação, uma boa formação. Isso tem a ver, Lilian, quando a gente não está preparada para a maternidade? O que você me fala um pouquinho disso? Até porque eu tenho uma mãe que está online aqui, que ela também viveu isso e vive isso, né? Tem esse questionamento. Tem tudo a ver nos dois aspectos, né? Não ter planejado e também quando a pessoa planeja. Porque a chegada de um filho é uma mudança radical na vida das pessoas, né? Eu vivi uma situação exatamente parecida com a sua, só que no meu caso nem casada eu não era. E hoje eu tenho uma segunda experiência de maternidade, minha segunda filha, e eu falo com propriedade disso aí que você está me dizendo. Então, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente conhece essa frase, todo mundo sabe essa frase, mas é uma frase que todo mundo decorou, mas ninguém consegue entender como viver isso daí, né? Então, eu também... Nasce uma mãe, nascem várias culpas, na verdade, né? Várias. Todos os dias, nasce culpa a cada minuto do dia. Todos os dias. Mesmo que você tenha sonhado em ser mãe, quando a criança chega, é completamente diferente de tudo que você imaginou, né? Porque é um ser que, por mais que você tenha imaginado, ali você não pensava num conjunto de informações. Não dormir, não comer, né, na hora que você quer, não ir ao banheiro. Nossa. A sua relação com o pai, né, do Miguel, muda completamente. O seu tempo para você e para casa é completamente diferente. Então, um primeiro filho já é
uma mudança muito grande na nossa rotina, na nossa vida. E um filho que não foi planejado, mais ainda, que você teve apenas 9 meses para se planejar, mas são 9 meses que você vai no médico, passa mal, alguns não passam mal. Tem muita coisa para resolver em 9 meses. Exatamente. Né? Além do psicológico, do susto, né? Ainda tem todas as consultas e tudo mais. Então, quando a criança chega, você já se cobrou de não ter se preparado para ela e ela chega com várias demandas, né? Demanda de se alimentar, de dormir. Então, isso no cérebro, gente, é um desgaste emocional absurdo. Né? Então, você quer ser perfeita, mas ao mesmo tempo você não sabe nem como é ser mãe. O que é ser uma mãe perfeita? Uma mãe que não dorme? Uma mãe que não come? Uma mãe que brinca 24 horas? Né? Então, você está passando por um processo de transição na sua vida que você não se programou para ele, e isso faz com que você tenha um conflito entre a sua personalidade antiga, né, que era casada, tinha a sua vida com ele, e a sua personalidade atual, que é ser mãe, e além de tudo ainda atender às necessidades dele. Então, esse conflito existencial é totalmente de acordo com a sua dor, né? A sua dor de não ter se planejado em relação à maternidade. Então, gente, isso é super comum, né? Não precisa se sentir culpada de não se planejar em relação ao filho, porque mesmo as mães que planejam, quando acontece, é tão... eu vou falar sofrido, porque muitas delas sofrem mesmo, é tão sofrido quanto quem não planejou. Tá? Só que tem um agravante. Você, como é muito, muito perfeccionista, né? Você se cobra muito, você ainda tem esse arrependimento, né? De não ter conseguido fazer da forma que você sempre sonhou. E aí a sua mente não te ajuda a viver intensamente aquela situação, aquela maternidade, o momento atual. Então você fica o tempo inteiro pensando em ser perfeita e esquece de viver plenamente o dia de hoje. E isso causa um sofrimento imenso, Natália. O que me pega muito é o fato de... Às vezes eu falo assim, mas eu não sou boa mãe. Será que eu tô sendo boa mãe? Mas o que é ser o boa mãe? É o que você falou, né? Eu me cobro uma coisa, eu me cobro algo que nem eu sei qual que é a realidade. E hoje a gente está nesse mundo de Instagram, onde tudo é muito perfeito, onde tudo é muito maquiado, onde tudo é muito montado, né? E assim, mesmo eu sabendo que aquela mãe perfeita ali do Instagram não é perfeita, eu falo, gente, né, o que me começou a consumir muito no início da quarentena foi o excesso de atividades que as mães do Instagram estavam propondo. Vamos fazer um circuito para os filhos. Gente, eu não tinha tempo de fazer circuito com o Miguel aqui em casa, sabe? Eu não tinha. E eu comecei a me cobrar. Falei, gente, eu sou uma péssima mãe. Sou péssima. E aí começou daí. Você acha que o que acontece com você, Natália, é assim, querer fazer as coisas, né, de acordo com o que você acha certo, e mesmo assim a sua mente está o tempo inteiro criticando, por mais que você faça, o tempo inteiro você está se criticando? Porque você olhar as mães do Instagram, pois é, você olhar as mães do Instagram, você saber que elas não são perfeitas e mesmo assim você se cobrar, é como se você estivesse entrando em conflito com você mesmo. Então, eu vou dar uma solução mais ou menos para esse caso que você está me falando. Você percebe o olhar do seu filho, o abraço do seu filho, o contato dele com você, como se você fosse uma mãe ruim? Como que ele lida com você? Então, qual que é o nosso maior problema? Nossa, às vezes ele abre e fala assim, mamãe, você tá tão linda, né? E isso aí já desarma a gente de um jeito, né, Lilian? A forma deles enxergarem é tudo muito mais simples que a nossa, né? Então, na verdade, você está mais preocupada em ser perfeita, você está mais preocupada com o seu perfeccionismo e esquece em olhar para o seu filho.
em perceber as coisas que ele tem para dizer para você. Às vezes ele não fala, né? Um bebê, quem é mãe de bebê, por exemplo, mas só de dar um abraço na criança, você já está acolhendo, você já está demonstrando o quanto você é boa. Né? Então, a gente está vivendo uma situação agora onde tudo é novo. E aí você pega uma mãe no Instagram dando uma sugestão para você fazer isso, aquilo, fazer circuito, contar história, fazer isso e isso para a criança. Só que, gente, o momento que a gente está vivendo é tudo muito novo. Né? Eu atendo pessoas da área da saúde que elas falam assim, olha, hoje a gente teve uma reunião. Aí assim, nossa, a gente teve uma reunião todos os dias, porque o que era planejado num dia, no outro a gente tinha que mudar. Aí no outro, a gente tinha que mudar de novo. Então, assim, não vai achando que todas as dicas que vocês estão recebendo sobre a quarentena, sobre isolamento social, é aquilo e pronto, porque não é. Porque nós estamos aprendendo com o que a gente está vivendo agora. O que a gente está vivendo agora é novo. Né? Eu falo isso, as crianças que ficam no celular. Você comentou uma coisa assim por alto, sobre as mães que se sentem culpadas pela criança estar no celular. Há um tempo atrás, as pessoas falavam mal de celular, de computador. O que eu vejo hoje? As crianças ficam aceleradas e tudo mais, só que as crianças estão ficando muito espertas, porque elas têm que ter uma habilidade, né, de raciocínio e de comportamento muito grande para vencer fases. Então, hoje, os computadores estão sendo usados na escola para ensinar as crianças. Então, cuidado com as críticas das coisas que vocês estão fazendo, né? As pessoas que falam, a mãe vai trabalhar e deixa o menino no computador. Não é assim, deixa o menino no computador. Você pode conversar com a sua criança, falar, olha, agora a mamãe está trabalhando, você pode ficar no computador, pode ficar no celular, pode ficar na televisão, mas depois nós vamos ter um momento só nosso. O momento só nosso pode ser abraçado vendo um filme, mas a criança vai se sentir importante e vai ser um momento, por exemplo, que ela vai contar das coisas dela. Né? Ou então você pode sentar e jogar um videogame com ela. São vocês ali. Aquela criança gosta daquilo ali. Né? Às vezes a criança gosta de ficar no colo. Então deixa ela um pouco no seu colo ali enquanto você está trabalhando, depois você conversa com ela. Fala, olha, vai colorir se ela não fica no celular, não fica no computador. Mas é você entender a sua necessidade, respeitar a sua necessidade e adequar com a necessidade da sua criança. Né? Ou a mãe quer ser muito mãe e esquece dela, ou quer trabalhar demais e esquece da criança. É isso que eu ia te perguntar, Lilian. Como que você enxerga, assim, enquanto psicóloga, enquanto mãe, o que se passa na cabecinha da criança na quarentena, por exemplo? Uma coisa assim, não é na quarentena que eu falo, eu tô dando esse exemplo, mas assim, com essa mudança brusca. O Miguel, dando o exemplo do Miguel, ele foi para aula num dia, no outro dia ele já não foi mais. Né? No dia seguinte, ele já começou a aprender o que era o coronavírus, que é um bichinho, que ele, né, nunca tinha nem ouvido falar de vírus, essas coisas. Então, assim, o que se passa na cabecinha da criança? Quais são as necessidades de atenção que ela tem de pai e mãe? Porque às vezes a gente acha isso, que a atenção é sentar para brincar de carrinho, e é uma coisa que eu te falo, eu assumo. Sentar para brincar, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Né? Aqueles me julguem, mas eu não tenho paciência de sentar e brincar de carrinho. Aqui quem faz esse papel é o meu marido, por exemplo. Sim. A minha situação com o Miguel é outra coisa, é outro tipo de brincadeira. É sentar para ver o filme, sabe? É levar ele para a cozinha comigo, para ele fingir que tá brincando de alguma coisa, sabe? Incluir ele na minha rotina pra gente. Vamos brincar de limpar a casa, sabe? Vamos brincar de estender a cama. É mais por aí. Ele tá ensinando então, também. O que se passa na cabecinha da criança com essa mudança? Tem duas coisas para falar dessas atividades e da cabecinha da criança. Eu sempre gosto de falar que cada caso é um caso. A gente tem que ter muita sensibilidade, porque senão a gente coloca todo mundo numa caixinha e manda todo mundo fazer igual, né? Transforma todo mundo em robô. Sim. A criança, ela tem as formas de falar, como ela está feliz, como ela está triste. E em relação à quarentena, é sentar e conversar mesmo com essa criança. O que ela está sentindo? Se ela está gostando de ficar em casa, se ela não está gostando. Eu vou te falar porque, assim, eu tenho pais que falam que as crianças estão amando, né? Que falam que a criança está de férias e não quer voltar mais para a escola,
Porém, tem crianças que estão morrendo de saudade dos colegas, da professora. Então, como que eu falo com você assim, a sua criança, o Miguel, deve estar muito triste, porque é um momento muito complicado, e ele está sentindo isso? Não, é ele que vai te dizer. É ele que vai demonstrar para você se está sendo agradável ou não. Né? Então, a gente tem que ter esse respeito pela história de cada um. E a criança tem a história dela, tem as vontades dela, tem as emoções dela. Então, ela vai te dizer se o que ela está vivendo está sendo negativo ou não. E dependendo, se for negativo, você tentar explicar da melhor forma possível. Né? Que nós estamos aqui juntos, nós vamos vencer isso juntos. Não é a primeira vez que o mundo passa por uma dificuldade. Né? Ou se ela estiver muito feliz, né, nós vamos ter que trabalhar isso depois, na hora que tiver que sair da quarentena e ela tiver que desvincular, né, dos pais, porque tem filho que está feliz demais, está grudado com o pai, porque os pais viviam trabalhando longe deles. Então você precisa saber como é a história dessa criança para poder explicar para ela da melhor forma possível, da forma mais saudável. O segundo ponto que eu gostaria de te falar é essa questão de sentar e brincar com ele. Então, você escuta uma psicóloga, um profissional ou uma blogueira falando que você tem que sentar com a sua criança e conversar com ela. Você não tem a mínima paciência, você é uma pessoa agitada. Vamos supor, né? Vamos dizer assim, você não gosta de sentar ali e ficar fazendo. Se você fizer isso, você vai demonstrar claramente para o seu filho que você está completamente sem paciência. Só que ele pode interpretar que você não está a fim de brincar com ele. Então, o autoconhecimento é essencial, porque você vai passar por cima de uma coisa que você não gosta para fingir para ele que tá beleza, porque mandaram você fazer, e ele vai ficar chateado, porque ele vai achar que é com ele. Então, na hora que você tá na cozinha, fazendo alguma coisa, varrendo, e aí ele tá te ajudando, aí ele faz um trem errado, você ri, ele vai achar maravilhosa aquela brincadeira, porque você está bem. Você está fazendo uma coisa que tem a ver com você. O que eu observei foi justamente isso. No início dessa quarentena, eu comecei a me cobrar muito o fato de sentar para brincar, sabe? Montar o castelinho, montar o carrinho, etc. e tal. Só que é isso que você falou. Eu não tinha paciência. Então, eu ficava 5 minutos. Eu não sei se tem alguma mãe aí que vai se identificar. Mas eu ficava 5 minutos e falava assim, Miguel, vai lá chamar o papai, que é ele que vai brincar com você agora. Nossa, mamãe, mas já? Ele ficava assim, né? E aí, Lilian, eu me esforcei ainda um tempo, eu sentava, mas assim, eu via que ela não tava boa, sabe? Eu não tava boa, não adianta, entendeu? Eu não tava boa. E aí, eu comecei a assumir que realmente eu não gosto, sabe? Aí ele fala, mamãe, você quer brincar de Lego? Eu falo assim, meu filho, a mamãe não gosta de brincar de Lego. Vamos brincar de fazer aviãozinho? Aí eu punha ele na cama, jogava ele pra cima, e é o tipo de brincadeira que eu faço com ele, entendeu? Aí ele falava assim, mamãe, vamos brincar? Adora. Mamãe, vamos brincar de lutinha? Aí a gente vai, brinca de lutinha na cama, aí a gente fica conversando, fui fazer bolo com ele foi lavar vasilha comigo, daquele jeito, né? Mas foi um momento de diversão. E aí ele falava assim, mamãe, hoje eu amei fazer o bolo com você. Olha, que beleza! Então, assim, esse já foi um ponto que eu me assumi, sabe? Olha, não gosto de brincar disso, posso fazer outras coisas, né? A gente não é obrigada a fazer também aquilo que a gente não gosta em nenhuma área da nossa vida. Mesmo porque você vai ficar mal. Você vai fazer aquilo ali mal. Lógico que tem dia que eu vou sentar com ele para montar uma coisinha, fazer uma brincadeirinha, porque eu também não posso fazer só aquilo que eu gosto, né? Ele às vezes quer um momento diferente, né? Mas comecei a fazer dessa forma. Não sei se tá certo, não sei se tá errado, mas assim a gente tá levando. Não, eu falo na terapia, quando o pessoal fala, eu não sei se eu tô fazendo certo, eu falo, gente, não existe o certo e o errado. Existe você se descobrir. Então, quando você me fala, Lília, meu marido gosta de brincar assim com ele, eu peço para ele brincar, né? Então, nós temos vários momentos do dia. Então, é muito interessante a criança ter um momento com a mãe, né? Porque ele conhece a mãe, o jeito da mãe, a brincadeira da mãe. A mãe conhece o jeito dele, a brincadeira dele. E aí, assim, você fazendo só o jeito dele, você vai ficar triste. E aí vai acabar descontando, brigando, apelando com ele. Ele fazendo só do seu jeito, você vai ficar sem paciência,
Não, você vai ficar feliz, ele vai ficar sem paciência, porque ele também vai querer o dele. Então, o momento só vocês dois é importante para isso. O momento com o pai vai ser a mesma coisa, porque o pai é diferente, tem gosto diferente, tem um jeito de falar diferente, e aí o pai vai descobrir um pouquinho dele. Se o pai tiver autoconhecimento suficiente, então o pai vai fazer algumas coisas legais dele, vai também conseguir conciliar com as coisas do filho, e também vai ter o momento dos três, né, que é muito importante. Que seja um almoço, um jantar, um café, né, um momento de conversar, descontrair. Então, não precisa ser 24 horas brincando, né, só a mãe brincando ou só o pai brincando. É bom ter... Gente, se você tiver 10 minutos no seu dia de qualidade com o seu filho, você vai ver o quanto que ele vai te agradecer. Né? Agora, quando você está passando por cima de você o tempo inteiro, 10 minutos que você tiver com ele, vai ser assim, só briga, vai ser um estresse danado. Por que a gente está num período de muita ansiedade, Natália? Porque são muitas informações, você tem que fazer isso, não faça aquilo outro, seja assim, assim, assado, né? Trabalhe assim. E aí, ninguém é igual. Por que está todo mundo sofrendo? Porque está todo mundo querendo aprender 1000 coisas, ninguém se conhece, fica todo mundo imitando todo mundo, e aí gera um sofrimento tão absurdo que as relações se perdem, você adoece, né? Então, por que é um período de ansiedade muito grande? Porque aí fala assim, se você não fizer isso, vai dar errado no futuro. Não, gente, o primeiro passo é você estar bem com você. Nossa, é isso que eu penso demais. Eu penso lá na frente, sabe? Eu falo assim, gente, agora ele tá na formação do caráter, ele tá na formação disso, tá na formação daquilo. Se eu fizer isso, vai dar um problema para ele lá na frente. Tem uma mãe aqui, que eu converso muito com ela, é até mãe de uma coleguinha do Miguel, que é a Joana. E a gente sempre troca essas aflições de mãe mesmo. E a minha preocupação, né, compartilhando com ela, assim, numa conversa, o que vai ser da cabeça dos nossos filhos pós-quarentena? Será que corre o risco desses meninos estarem traumatizados? Ou a gente também que está muito, né, em alerta? Porque, igual você falou, vamos descobrir se a criança está feliz ou não. Eu comecei a perguntar para o Miguel, meu filho, você está feliz? Falava desse jeito. Ele falou assim, muito, mamãe. Por quê? Aí ele falava assim, porque eu estou com meu papai e com a minha mamãe. Né? E aí eu começava a a gente sabe. Eles não sabem. Eu começava a perguntar para ele todos os dias isso, se ele estava feliz. Tô, mamãe. Até que ele começou a ficar assim, tá bom, mamãe, eu tô feliz. E uma das nossas... E um dia que eu chamei a atenção dele, eu falei assim, meu filho, colabora com a sua mãe. Tá todo mundo cansado de ficar em casa. Eu tô cansada, o papai tá cansado, você está cansado. Ele falou assim, não, mamãe, eu não tô cansado de ficar em casa. Tipo viu? Assim, que a sua realidade é sua e não dele. Né? Então, parecem coisas muito pequenas para eu estar sofrendo com isso, mas eu acho que esse período de quarentena é justamente isso. É o período que a gente está voltando para dentro, a gente está voltando para dentro de casa, os olhos para a família. Então, a hora é essa, né? De tentar melhorar um pouco que seja, né? Isso. Esse exemplo que você deu é maravilhoso, gente. É maravilhoso. As crianças não entendem o mundo igual a gente entende. As crianças falam assim, fulano, pula daí, não, você vai machucar. É perigoso. Ele sabe o que é perigoso, por quê? Ele não sabe o que é vida, o que é morte, o que vai quebrar, se dói, sabe? A criança não, ela tá só explorando o mundo. Aí você fala assim, não, o que vai ser das crianças depois da quarentena? Elas nem sabem, elas não sabem que o povo tá morrendo. Algumas sabem, tem gente, né, tem criança mais velha, 8, 9, 10 anos, que ficam sofrendo, né? Eu lembro que meu menino sofria muito quando via cenas, né, de pessoas morrendo. Ele não gosta, né? Ele sofre mesmo. Então, ele é maior, algumas né? crianças, ele é maior. Né? Algumas crianças entendem, mas mesmo ele, né? Eu quero que vocês entendam que a nossa linguagem, que o nosso sofrimento, que a nossa forma de ver o mundo, que o nosso medo em relação ao futuro é nosso. Né? As crianças falam assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médica. Aí amanhã ela já fala assim, eu quero ser veterinária. Aí amanhã ela fala assim, eu quero ser jogador de futebol. Gente, para elas é uma fantasia, é uma coisa que não é palpável. E a gente não, a gente já sofre muito. Gente, ninguém entende o que vai adiantar você ficar pensando o tempo todo em relação a isso. Sabe o que vai adiantar? Você fica sofrendo.
sua ansiedade chegar num nível de estresse tão grande, você vai começar a sentir dor de cabeça, você vai começar a sentir dor no corpo, Sim. você vai começar a ter gastrite. Eu sinto dor de cabeça, né? Eu sinto tudo. Aí eu já acho até que eu tô com corona, porque a gente sente dor no corpo inteiro, muita gente, dor na garganta, muita gente, muita gente. Né? Esses são os prejuízos do isolamento, é isso, né? Algumas sensações e pensamentos. Tem gente, né, que tá tendo sintoma de corona, sem ter corona, sem ter saído, nem nada, porque o psicológico manda, né, Natália? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu falo, né, assim, gente, tentem pensar positivo, tentem não ficar pensando no que vai acontecer, porque a gente não tem um controle, né? Se a gente tivesse controle, a gente não estava do jeito que está, não está na situação que está. Então, só que as pessoas falam assim, Lili, eu até tento, né? Eu tento fazer isso, mas eu não consigo. Então, nós temos técnicas, né, de relaxamento, né, de autocuidado. Você precisa, todos os dias, Natália, cuidar de coisas que te fazem bem. Então, você gosta muito de trabalhar, né? Eu vejo que você adora seu trabalho. Eu vejo que às vezes você está se culpando muito. Então, assim, nada como um banho para você limpar esses pensamentos, né? Se questionar, olha, não, eu tô bem, eu tô viva, tá todo mundo com saúde. O Miguel já falou 1000 vezes que eu tô linda, que tá amando a quarentena. E aí você vai tentando limpar um pouco os pensamentos ruins, porque eles virão. Né, gente? Não tem como bloquear esse pensamento. Vai colocar um muro aqui. Não, eu não vou pensar negativo. Você vai pensar negativo. Mas você precisa arrumar técnicas que você vai tentar trabalhar isso. Né? Então, toda vez que esse pensamento chegar, escuta uma música bacana, dança, né? Aí respira. Isso não é bobagem, gente. Música não é bobagem. Ver um filme legal não é bobagem. Né? Tomar um banho relaxante, pensar, né, nas coisas que você precisa trabalhar ali de pensamento, isso não é bobagem. É como se você estivesse vendo um jornal contando um monte de tragédia, é como se você estivesse escutando uma música falando um monte de coisa ruim, você está alimentando a sua mente. Então, se todos os dias você fizer exercício para trabalhar esses pensamentos e trabalhar prazer, sensação de satisfação dentro de você, você aos pouquinhos vai diminuindo essa sua ansiedade. Né? Você vai trabalhando o seu pensamento. Não é simplesmente, aprendi com a Lília que eu tenho que pensar positivo e acabou, né? A mágica aconteceu. Não. Você precisa todos os dias, do mesmo jeito que se alimenta a sua mente, com as informações do jornal. Ali, você precisa alimentar a sua mente com coisas que te fazem bem. Né? Com dança, com momento só seu, né? Você precisa aprender o que te faz bem ali para trabalhar isso todos os dias. São todos os dias, Natália, que a gente precisa disso. Porque as coisas ruins, as dificuldades aparecem todos os dias. Todos os dias a gente tem uma... É igual quando é bebezinho, né? Que a gente fala assim, não, quando passar essa fase, tudo vai melhorar. E aí vem uma outra mais difícil, vem uma outra mais difícil. E assim na quarentena tem sido... Né? O início, a primeira semana foi um jeito, a segunda semana outro jeito. Agora a gente, né, muitas famílias estão se readaptando, porque aqui em Belo Horizonte, por exemplo, muitos locais abriram dia 25, né, segunda-feira. Então, vai ter que... Então, é uma nova transformação, né? Foi o entrar na quarentena, agora o sair da quarentena, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Lilian, o que pode, de fato, traumatizar a criança nesse período que a gente está em confinamento dentro de casa. Por que eu te pergunto isso? A gente sabe que tem muitos casos, igual eles falam, né? Os casos de violência contra a mulher aumentou muito, né? Às vezes existem brigas entre o casal, né? Então, o que você acha que pode afetar a criança nessa quarentena? Que de fato a gente precisa estar preocupado, que as nossas preocupações são muito pequenas, às vezes a gente pode voltar para uma outra, né, atenção para um outro lado. O que você me fala um pouquinho disso? Na verdade, cada pessoa interpreta uma situação de uma forma. Então, se você tem uma casa que tem 4 irmãos, eles vão assistir uma cena e cada um vai interpretar da sua forma. Um vai traumatizar, o outro não vai nem ligar, o outro não vai nem escutar e o outro vai deprimir, né? Então, assim, cada um é de um jeito.
O que traumatiza uma criança? Coisas que acessam o seu emocional e são cenas e situações muito fortes. Então, brigas muito fortes, falar de morte o tempo inteiro, televisão toda hora falando morreu um, morreu dois, morreu três. Quando o casal não consegue se controlar ou o tempo inteiro tem que discutir, né? O ambiente fica pesado e isso sim traumatiza a criança, né? Porque eu não sei se você vive, né? Já viveu essa situação de você estar discutindo com seu marido e a criança falar assim, não, gente, para de brigar. Toda criança, quando vê casal brigando, fala, para de brigar, não fala assim com minha mãe, não fala assim com meu pai, né? Eu já tive paciente que falou assim, nossa, minha filha entrou no banheiro comigo e falou, olha, você tem que parar de falar assim com meu pai, porque você magoa ele. Ela chegou na sessão chorando, ela falou, Lília, na hora que ela falou isso, ela falou, tinha 5 anos de idade. Uma criança de 5 anos de idade tá me dando lição de moral do que fazer. Então isso traumatiza a criança. Um ambiente pesado, de todo mundo xingando, de todo mundo brigando um com o outro, traumatiza mais do que a situação que a gente está vivendo. Né? Ela não sabe o que é coronavírus. Ela não sabe o que é as pessoas morrendo. Né? Mas se você o tempo inteiro tá falando disso, aí tá todo mundo triste dentro de casa. Meu Deus, morreu mais um. Ai, meu Deus, tô com medo disso. A criança vai começar a entender que tá passando por uma situação muito difícil dentro de casa. Ela não tem essa visão ampla do mundo. Mas o que acontece dentro de casa? Então, como que você traumatiza a criança nesse período de quarentena? Falando só de coisa ruim. Gritando com seu marido, com ela, com você mesma. Ela te vendo chorar. Não tem nada mais marcante para uma criança que é ver os pais chorarem. Não precisa fugir, tá? Tá chorando, não precisa fingir que tá tudo muito bem, porque tem mãe que fala assim, nossa, Lília, eu não quero chorar na frente do meu filho. Não precisa fingir, né? Você pode sentar com a sua criança e conversar com ela. Olha, mamãe tá triste, mas vai passar, né? É uma emoção, a gente não precisa fingir que não tem essa emoção. Né? Mas não é nada com você, não é nada com o papai. A mamãe tá precisando resolver umas coisas, mas amanhã a mamãe tá bem, a gente vai passar por isso. Porque para mostrar para ela que ela pode ter essa emoção da tristeza, mas que vai passar, né? E que não é com ela, porque a criança às vezes acha que tudo é muito com ela. Ela não gosta de ver a mãe triste. Porque a gente oscila muito, né, Lilian? Principalmente muito. Nesse período. Tem dias que eu acordo bem, tem dias que eu acordo já mais fechada. E assim, se você perguntar por que você tá assim, eu não tenho um motivo aparente para te falar assim, mas a gente acorda, né? Às vezes, não sei explicar. E o Miguel, eu tenho ensinado para ele a falar de sentimentos, tentando assim, né? Eu não sou muito boa para isso, mas eu tento. Então, uma vez a gente conversando, eu falei assim, ô meu filho, seu coraçãozinho tá doendo? Que ele tava triste. Então, eu ensinei para ele que quando ele estivesse triste, era o coraçãozinho doendo. Então, a gente conversa assim. E aí, um dia, eu acordei, ele falou assim, ele viu minha cara, que não tava muito boa. Mamãe, seu coraçãozinho tá doendo? Então, assim, essa é a nossa forma... Nossa, aí que o coração doeu. De conversar. E sobre a questão do trauma, né? O coração dói mesmo. Oi? O coração dói mesmo. Dói As pessoas que têm angústia sentem dor aqui. Elas chegam no consultório falando, nossa, eu estou sentindo uma dor, um aperto aqui. Né? Uma angústia, uma tristeza. Às vezes fecha aqui, né? Dá uma fechada aqui de alguma forma, falta o ar, né? E tal, dependendo da gravidade, né? Falta o ar. Né? Então, assim, você está ensinando para ele que as emoções, elas falam no corpo também, né? Então, assim, te interrompi rapidinho, mas é exatamente isso. Não. Então, assim, eu queria saber, né, se essa forma é uma forma interessante da gente trabalhar esse tipo de coisa com a criança e contar rapidamente 2 casos muito engraçados que eu tive aqui nesse período com o Miguel, ensinando a ele, né, sobre o que é o coronavírus. Eu ensinei para ele que o coronavírus é um bichinho que entra na barriguinha e que faz a gente passar mal. O coronavírus está na rua, por isso que a gente não pode sair, né? E aí, Lilian, teve um dia que eu precisei sair e quando o meu marido falou com ele que eu saí,
que eu saí. Nossa, ele entrou em pânico. Ele entrou em pânico. Papai, o coronavírus vai pegar, mamãe. Porque na cabeça dele o coronavírus está no chão. E que a gente passa, ele pula e corre atrás do C, sabe? Então, assim, eu falei, gente, eu fui tentar ser lúdica, traumatizei o menino. Será que foi isso? E outra, né? Você falou dos noticiários, né? No início a gente tende muito a falar sobre as coisas. E aqui em casa o assunto era, no início, álcool gel. Preciso de álcool gel, preciso de álcool gel, não tem álcool gel, fui na Araújo, não tem álcool gel. Aí, antes de dormir, eu falei, meu filho, vamos fazer uma oração para agradecer o Papai do Céu. Aí ele agradeceu e até para sentir, né, como ele estava, eu falei assim, se você pudesse pedir uma coisa para o Papai do Céu agora, o que você pediria? Ele falou assim, mamãe, eu pediria 3 álcool gel para ele. Gente, juro, a gente tava deitado, eu falei assim, gente, quase que... Tá vendo como é que ele entrou? E sério, mamãe, eu queria 3 álcool gel. E 3, né? E pensou, então, um pra mim, um pra ele e um pro pai dele, né? Então, por isso que eu queria, né, que você falasse um pouquinho mesmo, como que é essa forma de trabalhar com a criança, o que essas formas lúdicas, né, até onde a gente pode ir com a criança. Sim. Já vou te deixar aqui tranquila, né? Não se sinta culpada do jeito que você falou com ele, porque você estava tentando explicar, né? E aí ele te mostrou que pode rearranjar essa história do coronavírus. Eu acho interessante a gente falar que o que está acontecendo hoje, eu falei com meu filho mais ou menos assim. Eu falo sobre a higiene, né? Meu amor, agora a gente está aprendendo o quanto é mais importante ainda a higiene, que eu estou tentando ensinar ele a escovar dente, lavar a mão depois de ir no banheiro e tal. Aí eu falei com ele, há muitos anos atrás, as pessoas morriam por falta de higiene. Por quê? Porque elas não tomavam banho, né? Porque não tinha banheiro direito dentro de casa. Quando começou a tomar banho, tomava banho na rua. Então a gente foi aprendendo com o passar dos anos que a higiene evita doenças. E aí o coronavírus veio para mostrar pra gente isso, a necessidade da higiene. Então a gente não tosse na cara da pessoa, né? A gente não passa a mão no rosto o tempo inteiro sem lavar. A gente não fica encostando nas pessoas assim, né? Na rua, você, né? Não deixar as pessoas ficarem encostando em você. Chega em casa, tem que tomar banho, né? Tem que lavar roupa. Então, são formas, assim, que eu tentei não deixá-lo tão apavorado, porque ele já tem medo de morte, né? Já detesta esse assunto. Então, eu falo mais de doença nesse sentido. Mas cada mãe vai tentar achar o seu jeito. E aí você vai vendo onde foi legal, onde não foi legal e vai se adequando. Por isso que a gente tem que ter cuidado de falar que errou. Porque, gente, a maternidade é uma tentativa, erro e acerto o tempo inteiro. Eu não gosto da palavra erro, mas é mais ou menos assim. Você fez um negócio que você achou que não foi bacana, se adequa, né? Não sofra por isso. Simplesmente você falou, nossa senhora, a gente vai precisar sair, então deixa eu tentar adequar. E aí você vai ter uma forma mais suave de falar com ele. Eu vou dar um exemplo também do meu filho, que a gente chegou e na casa da minha mãe tem uns pisos que estão soltando. Vou tentar resumir bem, mas foi assim, aí no primeiro dia ele dormiu, teve um pesadelo, e acordou apavorado, né? Porque aí o pesadelo, todo mundo morreu e tal, mas ele não conseguiu falar isso, não. Ele falou que o prédio caiu, né? Onde ele estava, ali no quarto da avó, que era onde o piso estava soltando. E aí eu acalmei e tal, falei com ele, tentei acalmar de uma forma ali, que eu nem lembro muito bem como é que é. Aí um dia eu tava no banheiro e ele falou assim, mãe, e se na hora que o piso soltar, como é que nós vamos fazer? Eu falei, a gente entra aqui pra dentro do banheiro. Ele falou, mas o piso pode quebrar a porta? Eu falei, sim. Não, o piso é mais leve que a porta. Aí ele falou assim, olha só. Ele falou assim, então as coisas vão cair lá no vizinho? Lá na pessoa de baixo? Eu falei, não, meu filho. Debaixo desse piso tem um cimento, tem tijolo, tem um monte de coisa. Aí eu falei, amor, foi por isso que você teve pesadelo. Porque o piso está soltando e você imaginou que o piso soltando a gente ia cair lá embaixo. Então deixa a mamãe te contar como é que é a estrutura de um apartamento. Ele tem 8 anos de idade, super inteligente, o Davi. Então, gente, entenda o seguinte, a nossa forma de ver as coisas são nossas. A gente tem um conhecimento da vida que é diferente da sua criança. Não adianta você querer explicar várias coisas para a criança com o seu entendimento.
realmente a criança aprende muitas coisas no lúdico mesmo, né? Então, tentem não agravar as coisas mais do que precisa para o seu filho. Você precisa sim cuidar, você precisa sim se informar, né? Um momento do dia, né? De manhã. Eu falo que é de manhã que é melhor, porque muita gente gosta de ver à noite. De manhã é melhor você ver as orientações sobre o coronavírus para você se prevenir. Porque cada dia aparece uma coisa. Eu não falei do pessoal da saúde? Né? Cada dia eles descobrem uma coisa. Um dia não podia usar máscara, no outro podia aí agora pode os dois, né? Solta o pessoal, libera o pessoal aí, né? Ah, não prende todo mundo de novo, né? Prende, entre todo mundo. Né? Protege todo mundo de novo, porque a gente não está numa prisão, a gente está sendo protegido, né? Então assiste de manhã, faz outras coisas, trabalha, faz as suas atividades à noite, até à noite. Não tenta não assistir muita coisa ruim à noite, porque isso vai para o sonho, né? Vai para a hora de dormir, vai pensar um monte de coisa ruim, vai te atrapalhar de dormir. E não tente explicar e falar coisas com seus filhos como se eles fossem da sua idade. Ele não tem conhecimento, né? Às vezes eu vou explicar umas coisas pro meu filho, que ele fala, que palavra é essa? Se uma palavra de uma frase ele não entendeu o contexto. Prestem atenção nisso. Você vai explicar uma coisa pro seu filho, e ele falar assim, não, mas que palavra é essa? Ele já não entendeu absolutamente nada do que você falou. Às vezes eu tô conversando com minha mãe, com alguém, e aí meu filho fala, ele fala um trem assim, ah, mas é assim, assim, assim. Nada a ver com o que eu tava conversando. Às vezes tem a ver, às vezes não tem. Então eu falo, Davi, cuidado com o que você escuta, porque você está escutando metade da conversa. E aí eu tenho que ter cuidado com o que eu estou falando, porque de repente uma palavra vai traumatizar ele. Eu brinco que é uma antena, né? O Miguel tem uma antena. Ele tem uma antena. Às vezes ele tá brincando, ele solta um trem que você fala, gente, eu achei que o menino nem estava aqui. No início, a gente estava assim, né? Era televisão o dia inteiro para poder escutar do corona e falava do corona, os sintomas do corona. Aí teve um dia que ele tossiu. Ele deu uma tossida forte e aí ele falou assim, mamãe, o corona entrou na minha barriguinha. Eu falei, meu filho, por quê? Gente. Porque eu tossi, tá mamãe. Então, tipo, tá vendo? Eu ouvia muito falar, né, de os sintomas e tudo. Então, aqui em casa agora, eu também já estava ficando muito estressada com notícia disso. Então, aqui em casa agora a gente não ouve mais notícias. Só uma ou outra é aquilo que você falou, as notícias importantes, né, que a gente precisa se orientar, igual BH abriu, vamos ver o que precisa fazer, né? O uso de máscara, vamos ver o que a gente, né, precisa trabalhar em cima disso. Então, assim, a gente evita esse tipo de assunto, assim, agora e deixar as notícias rolando soltas justamente por isso, porque eles têm uma antena, a gente acha que eles não estão prestando atenção, eles estão prestando atenção em tudo. Só que eles estão prestando atenção em tudo com o filtro do conhecimento deles, né? Então, ele presta atenção num monte de coisa, mas ele se atenta a uma palavra ou outra que ele conhece e aquilo ali pode causar um problema, né? Uma tosse dele, ele não sabe que tem outros sintomas e que para pegar o coronavírus precisa fazer determinadas coisas. Ele simplesmente escutou que um sintoma do coronavírus é tosse, ele já achou que estava na barriguinha dele, né? Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento, né, de entender o mundo deles. Verdade. E eu queria, Lilian, também depois, assim, você falasse um pouco, eu tenho pessoas aqui que não são mães, mas que se cobram, né, do mesmo jeito. Hoje, mais cedo, antes da live, eu estava conversando com uma pessoa e ela falando assim, olha, eu não sou mãe, mas ela é recém-casada. Peraí, deixa eu ajeitar, que senão meu celular vai cair. Ela falou assim, eu não sou mãe, mas eu estou me cobrando muito como dona de casa. E é o que a gente tem passado também, porque eu te falo, Lilian, eu limpo a casa hoje, amanhã já tem poeira de novo e eu vou ficando irritada. Eu fui assistir sua live anterior, sabe o que eu estava fazendo? Eu pus o fone, o celular do lado e fui lavar vasilha, porque aquilo ali me consome, parece que eu vou explodir.
Então, assim, o que a gente pode fazer para trabalhar isso, as prioridades que a gente tem que ter no dia, sabe? Como que a gente pode se tranquilizar um pouco mais com essas coisas, né? Corriqueiras, essas coisas do dia a dia, como não se cobrar muito no trabalho, como dona de casa. Ó, vou falar até para ela, né, que acabou de casar ali. Acabou de casar, não, ela é casada, né? Acabou de casar. Ah, acabou de casar? Melhor ainda. O que atrapalha a nossa vida? E o que ajuda na nossa vida é quando a gente foca em determinadas coisas. Então, quando você casa, você foca em ter uma casa perfeita, ser uma esposa perfeita e tal, só que você esquece de se relacionar. Você está preocupada com a casa e está esquecendo de você, né? Tem as prioridades do dia. O serviço doméstico é um serviço injusto demais. Nossa, porque demais. Quanto mais você faz, mais tem para fazer. Então, a gente não é remunerado. Não é remunerado, cansa e às vezes a pessoa fala, mas você está dentro de casa, né? Tá mais cansado que às vezes a pessoa que trabalha fora. É verdade. Eu trabalho dentro de casa, meu filho fala assim, mas o meu pai tá trabalhando. Eu falei, sim, muito menos que eu. Mentira. Eu tô fazendo o quê, né? Aí eu brinco, né? Eu falo, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Você comeu, você se vestiu, você tá estudando, mamãe tá atendendo as pessoas aqui pelo telefone. Parece que eu não estou fazendo nada, porque eu estou do seu lado, né? O trabalho não é só estar fora de casa, né? Mas a gente tem essa cultura de achar que quem sai para trabalhar está trabalhando, quem fica não está trabalhando, Nossa, né? Então falou tudo. E a gente tem isso também, né? Então a gente tem que ter um cuidado de trabalhar dentro de casa e ter a hora para trabalhar dentro de casa. Então, claro que a vasilha, né, o excesso de vasilha suja ali vai te consumir, vai te deixar chateada, mas o que a gente pode fazer, né, para conciliar o trabalho doméstico, né, o cuidado com as crianças, ela que acabou de casar, o trabalho doméstico com o relacionamento, com a qualidade de vida. Colocar como prioridade coisas que as pessoas acham que é luxo, né? É um luxo a pessoa poder ficar sentada no sofá assistindo um vídeo. Não, não é luxo. É o seu remédio natural, né? Às vezes tem casal que tá brigando. Aí eu tenho, por exemplo, um casal específico que toda vez que viajava para o interior, para Macacos, né, antes dos acidentes aí, voltava super bem. Aí ficava 2 meses, assim, 3 meses super bem. E aí na hora que começava a rusgar demais, eu falava, tem quanto tempo que vocês não viajam? Então vai lá fazer o remedinho natural, vai lá viajar e ficar bem, né? Então existem coisas que não é luxo, que não é supérfluo, que não é bobagem. São coisas essenciais para a sua saúde. Então se você tem muita coisa para fazer na sua casa, Natália, tenta se organizar, né? 10 minutos para poder ver uma coisa na televisão. Não sei o que te faz sentir bem, né? Mas assim, se você lava vasilha, passa roupa, lava roupa, passa pano em casa, então você tem 4 coisas que são obrigações. Então arruma 4 coisas simples que te fazem bem. A gente vai equilibrar, né, as obrigações com a saúde mental. E as coisas boas que te fazem bem são coisas simples que eu falei. Tomar um banho bem tomado, né? Tomar banho rapidão e sair, né? É tomar banho assim, eu estou comigo, né? Ai, que delícia. Olha só o que eu já superei na minha vida. Olha só o que eu construí. Olha minha casa, que delícia. Meu trabalho, né? Cada dia tá mais bonito. Olha o Miguel, como é que tá bem e tal. Então é um momento maravilhoso. Você com você mesmo. Aí, beleza, você sai, vai lavar sua vasilha. Você já foi lavar sua vasilha? Bem, você não foi lavar sua vasilha depois de fazer mais 3 coisas. Você já está exausta. Lavou, passou, arrumou as coisas e ainda foi lavar a vasilha. Você já está uma pilha de nervo, né? Então, assim, vamos tentar conciliar. Ninguém merece. Né? Então, vamos tentar ninguém merece essa carga, né? E até pegando um gancho aqui no que a Natácia, que está aqui, é uma amiga minha, e ela colocou, né, que trabalhar em casa. Quanto tempo falta, Lívia? Acho que falta 6 minutos. Se começou. Acho que falta. Ixi!
Então vamos falar desse, aí a gente depois marca uma outra live. Que Ela delícia. trabalha em casa. Além de tudo, né? Além de todos os afazeres da casa, ela tem também a mesma rotina que a minha, mais ou menos, né? Tem os afazeres da casa. A gente não tem uma pessoa para ajudar ali na limpeza todo dia, para fazer as coisas. Ela tem o Pedro, que é mais ou menos da idade do Miguel, e ela ainda trabalha em casa. O trabalho dela é em casa. É em né? casa. Então, essa organização, a casa é o nosso refúgio, né? Então, assim, como que a gente pode conseguir equilibrar isso aí, né? O trabalho dentro de casa. Eu acho que às vezes a gente pode até usar a próxima live para falar um pouco disso, né? Se você achar que é interessante. Sim, podemos sim. Porque eu vi alguns especialistas falando para a gente delimitar um espaço de trabalho, mas tem trabalhos que não são possíveis você delimitar ali um espaço, né? Às vezes Exatamente. Pequeno. Disso, se você achar que é legal, se as pessoas quiserem. O pessoal tá falando uma outra live, vai ser muito bom. A Jojo, eu acho que é Jojo, falou, e o marido ainda trabalha em casa também, né? Nesse período de quarentena, né? Ou então, né? A gente tentar, você também falou, né? Sobre a gente falar também de marido. Tudo a gente tem que entrar num acordo. Quem tem marido em casa, o ideal é que vocês consigam dialogar, tá? Porque nenhum adivinha o pensamento do outro. Às vezes a gente reage mais do que fala, né? Então a pessoa faz uma coisa, você já reage ali na hora, porque tá faltando um diálogo ali. E a reação às vezes não é tão produtiva, né? Às vezes a reação não é com uma fala educada, carinhosa, né? Então a conversa é muito boa. Então vocês vão tentar ali, entre o casal ou os filhos, tentar achar um equilíbrio, né, do que vocês podem fazer, como é que é a estrutura da casa, né? Às vezes a pessoa tem que trabalhar naquele horário, tem empresa que tem que ser naquele X horário ali, então, então fulano vai precisar trabalhar nesse horário e o meu é autônomo, é mais tranquilo, então vamos tentar conciliar, né? Aí eu trabalho de manhã, ele fica com o Miguel. Vamos fazer a nossa live sobre isso, então, a próxima, você topa? Você vê sua agenda aí? Porque esse assunto demais. Eu acho que vai render muita coisa boa, viu? Então manda, gente, mais perguntas. Sobre trabalhar em casa. Oi? Tô pedindo pro pessoal fazer mais perguntas. E você também. Vai me mandando mais perguntas, a gente já marca. Eu já vou fazer até a arte já, pra live da semana que vem. Então tá. Pode ser? Então tá. Eu vou... Depois que a gente desligar aqui, eu vou mandar mensagem para a Lilian, a gente já define o tema da próxima live. E eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Foi muito animado. Obrigada, gente. Super legal, descontraído. Queria agradecer sua disponibilidade, viu, Lilian? Obrigada por tudo. Que bom, e a gente vai se falando, então. Com certeza. Obrigada, viu, meu bem? Obrigada, gente. Obrigada, viu? Um beijo. Obrigada, gente. Beijo.